Um pôr do sol dourado se espalhava sobre o 50º distrito, mal rompendo as nuvens. Crianças com bolsas e mochilas estavam vasculhando pilhas de sucata e correndo para algum lugar. De repente, algo chamou a atenção dos dois garotos sujos, forçando-os a levantar os olhos do lixo. Um golem, criado a partir de uma pilha de pedras e se movendo com uma destreza surpreendente, estava se aproximando deles. Um menino gritou, atraindo a atenção do golem e acenando com uma lanterna. Ele tinha certeza de que aquela estranha criatura pegaria a oferenda e daria comida em troca. O golem se abaixou e examinou a lanterna. Ninguém sabia de onde vinha, mas não importava. Tudo o que importava era a oportunidade de conseguir comida em troca de lixo. Entretanto, isso nem sempre funcionou. E agora o golem se virou e foi embora indiferentemente. As crianças gritavam furiosamente atrás dele, uma impedindo a outra de atacar, lembrando-o de que havia o risco de ser atingido de volta. Um dos meninos não participou nem da coleta de lixo, nem do diálogo. Ele pulou da pilha de sucata em que estava sentado e foi direto na direção do golem. Sua sacola estava cheia de lixo e ele parecia bastante confiante em sua oferta. O olho do golem brilhou em vermelho, demonstrando luxúria. A criatura abriu bem a boca, pegou o saco e despejou tudo dentro dele, sem separar, como se cada pedaço de ferro lhe servisse. Os meninos ficaram surpresos. Por que o golem levou tanto? E de onde esse garoto tirou tantas coisas adequadas? O menino estendeu sua bolsa e despejou comida fresca nela. Esse suprimento de comida seria suficiente para 3 dias, e os meninos até pensaram em pegar a sacola de comida dele, mas se conteram. É o fantasma da 17ª Street. O próprio fantasma caminhava calmamente por seu caminho, embora soubesse perfeitamente que 7 pessoas o seguiam, que não tinham medo dele. Era uma multidão liderada por um garoto gordo com um dente faltando. O nome do menino era Ron, e ele já havia sido avisado de que se Ray, o fantasma, o visse novamente, ele faria questão de que o homem nunca mais conseguisse andar. No entanto, ele não pareceu ter medo. Ordenou que eu colocasse a bolsa no chão e depois fosse embora calmamente. O desejo de obter comida era mais forte que o medo. Ray sabia com certeza que esse homem estava mentindo. As crianças locais costumavam dizer: "Não olhe o fantasma da 17ª Street nos olhos, ou todas as suas mentiras virão à tona." Ron não estava disposto a admitir que estava mentindo. O melhor argumento parecia ser o soco inglês. Ray nem tentou revidar. Ele simplesmente deu um passo para o lado e o derrubou, deixando seu impulso fazer o trabalho por ele. Só depois disso ele bateu no peito do sujeito. O resto da gangue sorriu com raiva. O que diabos ele está fazendo? Todos juntos avançaram em direção a Ray. Uma multidão com morcegos não pode derrotar um garoto insignificante? O mais zeloso voou de volta com o nariz quebrado, assustando os outros. Os outros foram atingidos. Alguns com os joelhos, alguns com os punhos, alguns com suas próprias armas. Não importa quantas pessoas o ataquem, todas acabarão de bruços no chão. Ron, tendo recuperado os sentidos, rastejou de volta, tremendo todo e exigindo que eles não se aproximassem, não se afastassem, que o deixassem em paz. Ele sacou uma faca quando Ray o lembrou de sua promessa de torná-lo incapaz de andar. Ron o chamou de monstro, e talvez ele estivesse certo. Fantasma ou monstro faz pouca diferença. Ray provavelmente percebeu aos 10 anos que era diferente das outras pessoas. Ele caiu, raspando os joelhos até sangrarem. As outras crianças ficaram confusas. Por que ele não está chorando? Mas por que ele deveria chorar de dor? Um amigo foi atacado por crianças de outra rua. Por que ele não está bravo? Por que ele deveria estar bravo? Um dos meus amigos morreu. Por que não há uma lágrima no rosto dele? Mas eles deveriam estar lá? Ray assustou as crianças e gradualmente todo o seu séquito se dispersou. Então, o menino percebeu que não sentia o que as pessoas chamam de emoções. Ele estendeu a mão para as estrelas, pedindo que o tornassem igual aos outros. Mesmo agora, 6 anos depois, ele ainda não sentia nada, mas havia aprendido a ler as emoções dos outros. E agora Ray indiferentemente disse que lâminas não podem ser usadas em lutas. E Ron sabia disso perfeitamente bem. Ele provavelmente queria esfaquear seu oponente desde o começo. Ron negou, mas o vaso em seu peito estava cheio de escuridão. Ele estava mentindo. Ray não sentia nenhuma emoção, mas via esses vasos dentro das pessoas. Sempre que alguém vivenciava algo, esse recipiente se enchia com o conteúdo. Mana, que tinha cores diferentes.
Alegria e inspiração são amarelas. Zombaria e desespero são azuis. Raiva, ódio e amor são vermelhos. E há muitas outras cores que pintam o mundo de Ray. O cara avançou lentamente em direção a Ron, que tremia de medo. Ray estendeu a mão sobre seu oponente. Um mentiroso deve ser punido por suas mentiras e por sua covardia. Depois de lidar com a gangue, o jovem foi para casa. Parecia que seu alvo era uma caixa de concreto cinza. No entanto, descobriu-se que a caixa tinha uma entrada, e atrás dela, crianças e Paley, o líder das crianças das passagens subterrâneas, esperavam por Ray. As crianças se agarravam alegremente ao rapaz, embora ele não demonstrasse muito entusiasmo. Todos se sentaram em círculo para compartilhar igualmente o que conseguiram naquele dia. Todos se curvaram sobre algumas moedas e alguns chocolates, intrigados e preocupados. Seria possível dividir entre todos? Ray silenciosamente tirou a bolsa do ombro. Aparentemente, ele era o principal ganha-pão do grupo. As crianças olhavam para ele com sorrisos de alegria. Como ele conseguiu economizar tanto? Ótimo! Na verdade, Ray sabia que o Golem só pegava itens mágicos com mana residual. Se você não consegue ver o mana, a chance de obter o item que precisa é muito baixa. Pali disse às crianças para fazerem fila para que todos pudessem receber sua parte. Graças ao seu irmão mais velho, eles não passarão fome hoje. Ray estava sentado lá fora naquele momento, olhando para a chuva e pensando que ainda não havia comida suficiente para todos. É seu dever apoiar este grupo. Ele deve sua vida às crianças das masmorras. Há um ano, eles o encontraram na neve, quase congelado, e o retiraram. Em geral, ele não se importava em morrer. Mas o resgate havia acontecido e agora era dever de Ray pagar essa dívida. Em geral, ele se considerava obrigado a pagar todas as dívidas, tanto as boas quanto as ruins. Em sua mente, ajuda e vingança andavam de mãos dadas. Pele apareceu debaixo do toldo, chamando seu irmão mais velho para pegar sua parte também. Ray tentou negar seu desejo de comer, embora o ronco alto em seu estômago contradisse suas palavras. Então Pele quebrou a barra e entregou metade ao seu amigo. Eles falaram sobre chuva negra. Havia rumores de que a chuva ficava preta quando os magos usavam muita magia. Quase todos os mágicos viviam em setores com menor número de membros, mais prestigiados e bem alimentados. O Golem provavelmente também foi enviado por mágicos. Embora, é claro, pudesse ter sido uma máquina simples. Pele olhou sonhadoramente para o céu. Ele tinha certeza de que o Golem era movido por magia. Na verdade, Ray concordou com Pale, porque quando o Golem se movia, ele atraía mana, que se misturava a ele e era liberado como gás negro. De uma forma ou de outra, algo mais importante agora. Ray estava prestes a sair na chuva negra. Ele tinha coisas para fazer. Pali tentou impedi-lo, mas o jovem não se importava com tais tentativas. Ele sempre fazia o que queria. Ray correu confiantemente na chuva, embora muitos acreditassem que uma gota dela poderia deixar uma pessoa doente. Mas ele conseguia se proteger da chuva, então o trabalho era mais fácil do que para muitos. O destino era a mercearia do Lame Hector na 18ª Street. Os trabalhadores, como sempre na chuva, estavam jogando, tornando a penetração uma tarefa fácil. O jovem rastejou primeiro por baixo da cerca e depois para dentro do buraco na fundação. Estava escuro lá dentro, e o ar estava cheio de centenas de tipos diferentes de mana. Atraindo certos elementos e misturando-os, a luz poderia ser criada. Embora Ray não conhecesse os métodos exatos, este método funcionou muito bem, e uma luz brilhou na mão do menino. O mana vermelho era o mais difícil de controlar. Enquanto Ray pensava nos motivos disso, uma lâmina de aço voou em sua direção. Ele percebeu isso a tempo e conseguiu girar a adaga no ar, enviando-a em direção ao seu dono. Parece que os trabalhadores estavam originalmente no armazém. Eles gritaram que um ratinho não tinha o direito de cortar suas rações. Aqueles três sabiam a localização exata do ladrão. Eles tinham bons equipamentos, em particular óculos de visão noturna. Todas as suas adagas voaram direto no alvo. Bem, se esse é o caso, por que não aproveitar a oportunidade? Ray pulou e correu, apoiando-se diretamente nas lâminas. O guarda recuou horrorizado. Agora os óculos de visão noturna eram bastante decepcionantes para ele. Talvez ele preferisse não ver isso. Antes que ele pudesse gritar, Ray já o havia deixado inconsciente com um golpe.
Os outros guardas ficaram chocados com isso e com o fato de o menino tê-los visto. E ele não se concentrou tanto nos corpos, mas sim nos recipientes cheios de uma fúria vermelha brilhante. O jovem desviou facilmente dos golpes. Monitorando o fluxo de mana, ele conseguia prever as ações dos guardas e fazia isso em questão de segundos. O próximo passo é um chute no rosto. Então, uma mão no estômago, e agora 3 guardas estão deitados no chão de concreto, incapazes de proteger o armazém ou até mesmo a si mesmos. Aqui os portões se abriram. O homem grande nem se deu ao trabalho de tocar na maçaneta. Ele chutou as portas com o pé, fazendo com que elas batessem nas paredes. Este homem é o músico da banda de Hector, Gumpri. Ele provavelmente foi atraído pelo barulho. O homem ficou bastante impressionado. Era incrível como esse ratinho conseguia lidar com 3 irmãos ao mesmo tempo. Bem, ele realmente era tão assustador quanto os rumores diziam. Era necessário esvaziar o armazém. A melhor defesa era um bom ataque, então Ray imediatamente acertou o homem no peito. Surpreendentemente, ele nem se moveu. Ok, vamos tentar outra coisa. Mas antes que Ray pudesse atacar novamente, o homem já havia estendido a mão em sua direção, tentando literalmente tirar o garoto do caminho. Ele conseguiu voltar no tempo, ao mesmo tempo em que avaliava a velocidade do oponente. Esse homem definitivamente estava em outro nível. Sem esperar um novo ataque, o homem levantou a mão para desferir outro golpe. Ray se esquivou uma e outra vez. Ele instintivamente sabia que não poderia derrotar aquele homem. Então, precisamos mirar em pontos abertos enquanto ainda temos oportunidade. Ray concentrou mana em sua mão, transformando-a em chamas, tentando atacar enquanto tinha chance. Gumpri agarrou o peito surpreso, onde o golpe havia sido desferido, e olhou fixamente para o lugar onde seu oponente estava. Naquele momento, Ray correu para se esconder. Os membros do grupo já estavam espalhados pela área tentando encontrá-lo, e estava claro que era apenas uma questão de tempo. O jovem fez um escudo de ferro próximo emitir um som suave, atraindo a atenção dos guardas, e correu na direção oposta. Ele vasculhou o armazém do grupo de Hector. Se o encontrarem, certamente o matarão. Na verdade, Ray, naquela época como agora, não tinha medo da morte. Mas se ele morrer, essas crianças não conseguirão se alimentar. Eles não duram muito tempo sozinhos. Até agora, esta empresa foi mantida unida principalmente por Ray. No momento em que o menino parou para recuperar o fôlego enquanto pensava nisso, a voz de um dos membros do grupo de Hector foi ouvida atrás dele. Eles alcançaram Ray. 2. E isso é o mínimo. O garoto era rápido, mas o destino quis que ele chegasse a um beco sem saída. Não havia outro lugar para correr. O guarda sorriu ironicamente. Era melhor ele se aproximar e devolver os bens roubados. Caso contrário, ele ficaria com um buraco no estômago. Entre essas pessoas, Ray não viu Gumpri. Então ele teve uma chance de vencer. O jovem se sentiu confiante e conseguiu interceptar rapidamente o primeiro atacante. Observando com surpresa a forma como o menino frágil segurava seu pulso, o guarda não pôde deixar de comentar em voz alta sobre a força surpreendente para uma criança tão frágil. Ele percebeu isso na hora errada. Um pequeno atraso permitiu que Ray desferisse um golpe. Alguns segundos depois, ambos os guardas estão inconscientes. Isso não trouxe nenhum alívio. O barulho atraiu a atenção dos outros membros do grupo, e ficou claro que não seria possível lidar com todos. Então Ray notou uma lata de lixo ali perto. Os guardas mal se demoravam, sem prestar atenção ao pátio sujo e discreto. Deitado entre os sacos de lixo, Ray pensou que seria mais seguro ficar ali até de manhã. Afinal, ele nem consegue retornar. Isso pode levar os perseguidores até o grupo de crianças. Sem nem perceber, o cara adormeceu bem na lata de lixo. A luz do sol o acordou. Ele pensou que ninguém conseguiria ficar de vigia por tanto tempo e saltou confiantemente. No entanto, uma voz vinda de perto sugeriu que sua confiança era em vão. Um dos membros do grupo de Gumpri decidiu retornar. E por algum motivo aqui. Havia uma faca escondida atrás dele. Cada tom de vermelho fervilhava em seu peito. A raiva era intensa e abrasadora, como se Ray tivesse ofendido pessoalmente aquele homem. Mas o menino ainda não se recuperou totalmente. Ele estendeu a faca e, interpretando isso como um convite para lutar, o guarda correu para o ataque, confiante de que não precisaria se conter. Ray mal conseguiu desviar da lâmina que poderia ter partido seu rosto ao meio. O rosto do menino refletia horror. Ele escorregou e quase caiu, o que seria o equivalente à morte. A faca quase atingiu sua órbita ocular.
O rosto de Ray estava coberto de sangue. Embora se seu olho tivesse sido arrancado, o sangue teria fluído de forma diferente. Era o sangue do trabalhador. A bala atingiu-o na cabeça e seu corpo caiu inerte ao lado do menino. O homem que disparou o tiro sorriu presunçosamente. Ele pegou um cigarro e um isqueiro. O homem claramente conhecia Ray e parecia completamente calmo. Que confusão é essa tão cedo, hein? Era Nils, o chefe da Rua 17. Normalmente, a essa hora ele ainda estava dormindo. Mas hoje ele ouviu a tempo que os caras do grupo de Hector estavam procurando por alguém e decidiu vir resgatá-lo. Ele notou as latas que Ray guardava no peito. Nada mal. Não é tão fácil roubar algo de um depósito. Ele é simplesmente louco. Ray decidiu considerar isso um elogio. O recipiente no peito de Nils estava cheio de uma névoa acinzentada. E pessoas com tais recipientes não eram fáceis de lidar. Suas emoções eram tão monótonas que o recipiente nunca ficava completamente cheio. Era ainda mais difícil para ele entender o desejo de Ray de se sacrificar pelos filhos. Mas isso não importa. Agora Nils pagou a dívida por salvá-lo. Ray certa vez o pescou no rio. Naquele momento, ele não tinha a intenção de salvar o homem. Ele simplesmente confundiu as costas molhadas com uma bolsa de suprimentos. E ele já pagou por esse incidente. Naquela época, Nils era o executor do 46º setor, mas foi traído. Como pagamento por salvá-lo, ele ensinou Ray a lutar e algumas outras coisas, e as aulas eram bem estruturadas. Ele chegou na hora certa, e não apenas pela ajuda, mas também porque Ray tinha algo a dizer sobre se juntar à sua organização. Ele gostaria de fazer isso. Então as chances de as crianças estarem seguras aumentarão. Nils deu uma risadinha estranha e virou à esquina, acendendo um novo cigarro. Do nada, ele perguntou se Ray sabia usar magia, o que o fez estremecer de horror. É claro que Nils percebeu essa reação e tirou as conclusões certas. E ele já pensou que era uma alucinação quando o menino fez uma fogueira sem fósforos. De qualquer forma, foi uma oportunidade de aprender mais sobre magia. Ray imediatamente importunou Nils para que lhe contasse sobre as flores. O mago da organização anterior havia mencionado algo sobre elas. Mas não, aquele homem não falou de nenhuma flor. O que então o próprio Ray vê? Ele supôs que uma quantidade tão pequena de informação se devia à memória fraca de Nils e imediatamente desviou do golpe de brincadeira. Voltamos à conversa sobre organização. Não exatamente retornamos, mas quase a encerramos. O chefe da 17th Street se recusou a aceitar seu camarada mais novo a bordo. Ele disse que se você se mudar rio acima, ao longo do qual os setores estão localizados, poderá encontrar uma vida melhor. Seria um desperdício muito grande permitir que uma criança com tais habilidades fosse abandonada para perecer nas favelas do 50º distrito. Por que não tentar? Nils até estava disposto a fornecer um carro. Ray nem precisaria se preocupar com crianças. O homem planejava fundar um orfanato no futuro. As cores em seu recipiente estavam muito desbotadas, mas era improvável que ele estivesse mentindo agora. Além disso, Nils sempre cumpriu sua palavra. Havia, porém, um obstáculo. Parecia que Heitor estava se preparando para a guerra. Caminhões inteiros carregados de armas chegaram aos seus armazéns. O que é especialmente importante é que era uma arma de fogo. E cada tiro significava uma declaração pública de guerra. Ray olhou pensativo para seu interlocutor. Qual é a preocupação? Ele achava que a organização da 17ª Street tinha mais recursos e poderia proteger as pessoas de lá. Além disso, na idade dele é hora de pensar no futuro. Nils bufou com raiva. Ele não é tão velho nem é casado. O homem acenou com a mão novamente. Mas ele tinha um aluno digno. Ele desviou novamente. Um carro parou e a garota ao volante apressou Nils. Por fim, ele aconselhou que saíssem daquela área, pois em breve haveria um verdadeiro campo de batalha ali, e jogou algo para Ray. Era um antisséptico. O cara tinha um ferimento na orelha que precisava ser tratado. Com isso, o carro acelerou. Ray foi em direção às crianças nas passagens subterrâneas, mas primeiro deu uma olhada na velha senhora Viola. A menina pulou alegremente para encontrá-lo. Por que seu irmão mais velho não voltou ontem? E por que é tão ruim? Ele realmente lutou? Ele deve estar com dor. Lágrimas apareceram nos olhos da criança. É incrível como uma pessoa pode sentir tantas emoções ao mesmo tempo. Confortando a menina, Ray afagou sua cabeça e lhe deu a comida enlatada. Deixe que ele os dê ao pelo e não se preocupe com nada.
Agora, o menino se virou para Viola para descobrir o que ela tinha acabado de dizer à criança. Ela sorriu. Nada de especial, apenas um arco-íris. Ray suspirou. Não precisa contar isso às crianças. Se eles se acostumarem a falar sobre fantasias, provavelmente não conseguirão lidar com a vida nas ruas. O contador de histórias cego acreditava que eram as crianças que deveriam ouvir e lembrar dessas histórias. Ela estava cercada por mana roxo. Ray nunca tinha visto nada parecido em ninguém, exceto Viola. Ele não conhecia essa emoção. Ao sair, ele disse por cima do ombro que a velha deveria ir para outra rua, porque uma guerra logo começaria naquela rua. Ela sorriu para ele. Que rapaz gentil. Na manhã seguinte, Ray fez a entrega. O homem ficou surpreso. Pensou que fosse obra de Ron. O sujeito apenas deu de ombros e perguntou se o próprio comerciante iria deixar aquele lugar. Com o início da guerra, definitivamente não haveria visitantes. O homem apontou para a porta. Hector e Nils estavam conversando ali. Se tudo correr bem, a guerra pode não acontecer. A porta se abriu e 3 pessoas saíram. Aquele cujo rosto tinha uma cicatriz era o próprio Hector, o chefe da Rua 18. Ele olhou surpreso para Ray. Uma criança? E ele trabalha? E num lugar onde todos os adultos tinham fugido. Ele deu um tapinha no pescoço do rapaz. Muito bem. Deixe-o continuar tentando. Esta é a única maneira de sobreviver neste mundo. Algumas moedas de prata caíram na mão do menino. Deixe-o se presentear com alguma coisa. Todos se dirigiram para a saída. Gumphrey olhou atentamente para Ray e notou o curativo em sua orelha. Antes que o homem pudesse olhar mais de perto, o garoto puxou o capuz para baixo ainda mais. E não havia tempo para parar. Heitor o chamava impacientemente para segui-lo. O dono da loja deu um suspiro de alívio. Finalmente eles tinham ido embora. Ray tirou o capuz. Ele tinha certeza de que Gumphrey o reconheceu. Mas por que ele foi embora sem dizer nada? Nils, sentado em uma pequena caixa, estava fumando nervosamente novamente. As negociações falharam. A guerra está destinada a acontecer. O comerciante engoliu em seco, assustado. Como isso é possível? O que eles devem fazer agora? Nils desviou o olhar. Ele não pode aceitar uma condição tão absurda como a tomada completa de sua organização. Esse seria realmente o pior resultado. Ray foi embora. Caminhando pela rua, ele pensou que em breve não conseguiria mais andar tão livremente. E precisamos encontrar o máximo de comida possível antes que a guerra comece. No cruzamento, ele cruzou com um carro preto. Gumphrey estava ao volante, e nunca havia um carro como aquele no setor 50. Ray cobriu o rosto com um suéter, só por precaução. Ele seguiu em direção à entrada da base do grupo de Hector, seguindo o carro. Felizmente não era tão longe. O próprio Heitor estava de pé ao lado das portas numa pose muito respeitosa. A porta se abriu e saiu um homem com um monóculo e uma bengala, que foi respeitosamente chamado de Senhor Mágico. Sua aura era azul escura, uma luz semelhante à que os golems emitiam quando se moviam. E esse vaso também estava cercado por alguns anéis. Ray nunca tinha visto nada parecido antes. Também havia muito mana ao redor desses anéis. O mágico parecia usar esses anéis para limitar sua energia. Este homem é claramente perigoso, e Nils precisa ser informado sobre ele. A base de Nils estava cheia de vida. Seus homens estavam movendo caixas, gritando uns com os outros, claramente se preparando para a guerra. Ray se aproximou do homem ruivo e perguntou para onde Nils tinha ido. Ele acenou com a mão. O chefe tinha ido embora. Seu treinamento claramente não consistia em arrastar suprimentos. Então talvez Ray tivesse algo a transmitir por meio desse homem. Ele disse para eles avisarem ao chefe que todos deveriam tomar cuidado com o homem do monóculo. Ray retornou ao esconderijo de Pale e, enquanto as outras crianças dormiam, elas sentaram-se juntas do lado de fora e conversaram sobre como a guerra acabaria em breve. Os dois grupos estavam quase empatados, mas Nils tinha que vencer simplesmente pela segurança das crianças. Se Heitor vencer esta guerra, eles serão simplesmente vendidos como escravos. De repente, ouviu-se um som alto, estranho e não natural. Algo estava claramente errado. Nunca nada parecido havia acontecido por aqui antes. Na Rua 17, os homens de Nils revidaram desesperadamente com rajadas contínuas de metralhadoras. Contudo, não importava o quanto atirassem, não surtia efeito. O mesmo golem que havia aceitado o lixo em troca de comida estava se aproximando deles. E o mais importante,
Depois de um bombardeio tão intenso, não havia um arranhão nele. O golem levantou a mão e um raio de mana preto e azul saiu dele. Um dos atiradores que sofreu o impacto do golpe morreu instantaneamente. O segundo perdeu o equilíbrio e caiu perto, ferido, mas vivo. Parecia que ele não viveria por muito tempo. O golem estendeu sua enorme mão de pedra em sua direção. O corpo do jovem foi espremido com força pela palma da mão e esmagado. Sangue salpicou a criatura mágica. O mesmo mágico com o monóculo estava observando isso de lado. A única coisa que o preocupava sobre a morte dessas pessoas era que, na opinião dele, agora cheirava a lixo. Ele estendeu a mão sobre as áreas ao redor e ordenou ao golem que limpasse tudo ali. Enquanto isso, o som estranho se aproximava do abrigo infantil, e Ray não iria ficar sentado em silêncio, esperando o que ele traria consigo. Pele estava ansioso para ir com ele, mas o garoto confiantemente lhe disse para esperar ali. Então, uma das crianças saiu, acordada pelo barulho. Pele estava distraído, confortando-o, aconselhando-o a retornar rapidamente para a tenda e assegurando-lhe que eles também chegariam em breve. Então ele se virou para Ray e assentiu. Sim, ele deveria ficar com as crianças. Mas o camarada deve retornar o mais rápido possível e não se expor ao perigo. No entanto, o perigo encontrou o próprio sujeito. Ele retornou ao local onde havia encontrado os homens de Neil e encontrou os corpos e a área tomada pelas chamas. Olhando para o homem ruivo sentado com dificuldade, ele não conseguia acreditar no que via. Agora mesmo, menos de uma hora atrás, estava tudo bem com essas pessoas e essas casas. O homem estava vivo. Ele resmungou que os homens de Heitor tinham trazido um golem com eles e que eles não tinham chance, e como se viu, nenhuma chance de vencer. Ele caiu, deixando a mão cair no chão. Suas últimas palavras foram sobre um homem com um monóculo e a necessidade de correr o mais longe possível. Tudo o que Ray podia fazer por ele agora era se inclinar e cobrir os olhos do morto para que ele não ficasse olhando fixamente para o pesadelo que se desenrolava ao redor deles. Ray desembainhou sua lâmina, preparando-se para ataques inesperados. Nesse ritmo, o grupo de Nils vai perder. Ele deve ajudar. Ao mesmo tempo, na ponte onde ficava a tenda das crianças Pale, algo terrível acontecia sob a chuva negra. Crianças mortas e ensanguentadas jaziam umas sobre as outras, presas no sono. O próprio Pale ainda estava vivo, segurando o corpo de outra criança, uma das mais novas do grupo. Mas seu status como pessoa viva não durou muito. O golem assustadoramente implacável já havia estendido sua mão em sua direção, com um coágulo de mana azul escuro em vez de uma palma. Pele fechou os olhos, aceitando a morte. A última coisa que ele pensou foi que Ray nunca mais deveria voltar. Ray ainda não retornou. A percepção de que era tarde demais e que todas aquelas pessoas estavam mortas o atingiu em ondas. Entretanto, entre todas essas pessoas, o próprio Nils não estava lá. Talvez ele ainda esteja vivo. De repente, Ray ouviu o mesmo som que ele e Pale ouviram enquanto estavam sentados do lado de fora da barraca. Só que dessa vez, o som veio da ponte. O cara pulou e correu para lá. Se ele não voltar a tempo, tem crianças lá. Ele não chegou a tempo novamente. Havia poças de chuva preta sob seus pés e manchas de sangue sob os pés do golem. Não sobrou nada da tenda com as crianças, exceto um rastro no asfalto. Ray sentiu algo dentro dele apertar, estalar, quebrar e congelar. Isso simplesmente não pode ser? Não. Mas enganar a si mesmo não era hábito deste jovem, mas sim atacar primeiro e rapidamente. O ataque falhou. O golem o notou e o interceptou no meio do salto. Deixando-o sem fôlego, ele jogou Ray contra a parede, suas costas esmagando o material de baixa qualidade. Tudo o que ele pensava naquele momento era se as crianças estavam bem. Uma esperança estúpida e ingênua. De repente, ele ouviu uma voz familiar chamando-o. Envoltas por uma luz transparente, várias crianças correram em direção a Ray. Eles estavam todos saudáveis e pareciam felizes. E o principal é que todos estavam vivos. Apenas Pale olhou para ele, cruzando os braços sobre o peito, embora estivesse sorrindo. Ele disse impiedosamente que não queria ver Ray ali. A doce ilusão foi dissipada. Diante dos olhos de Ray há cadáveres, crianças mortas e ensanguentadas, e Pale abraçando a mais nova delas. Lauren, Leia, Corden, Miles, todos foram mortos.
Ray estendeu uma mão trêmula em direção aos corpos deles. Não, ele ainda não os recompensou por tudo o que fizeram por ele. O menino estendeu a mão para as crianças, incapaz até mesmo de se levantar do chão. E o golem estava por perto e poderia ter observado se estivesse vivo. Mas ele não olhou. Ele iria continuar limpando o lixo. Com o mesmo som que Ray e Palo ouviram naquela ocasião, o mana assassino estava concentrado em sua mão. Então era um golem. Ele matou todos. As crianças, o povo de Nils, todas as outras pessoas nas ruas. Ray estremeceu de ódio. Ele deve se vingar. Entretanto, antes que ele pudesse forçar seu corpo dolorido a se mover, um carro bateu no golem. A criatura monstruosa foi jogada para longe, mas o carro permaneceu intacto. Nils pulou para fora com muito medo por Ray. Ele correu até o garoto e o apalpou. Parece que nem quebrei nenhum osso, que alívio. Mas os ossos não pareciam ser a coisa mais importante naquele momento. Crianças. Nils levantou-se. Era como se ele não tivesse medo da chuva negra, porque a percepção de que se tivesse chegado um pouco mais cedo, todo o grupo estaria vivo era mais terrível do que qualquer aguaceiro negro. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Ray, também pretas por algum motivo. Por que Nils seria o culpado pelo que aconteceu? O homem primeiro olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. E então caiu de joelhos, abraçando-o. Alguns minutos depois, Nils já estava dizendo a Ray que todo o seu povo estava morto, e o motivo para isso era um mágico de outro setor. O mesmo com o monóculo. Agora, a única coisa que lhe restava fazer era voltar para fora e procurar por sobreviventes. E então, Ray nunca descobriu o que Nils queria fazer em seguida. Um raio de mana preto e azul atingiu-o no peito, atravessando-o. O golem se levantou novamente e atacou novamente. Nils abaixou a cabeça e olhou surpreso para o buraco deixado nele, desmoronando como uma mordida do vazio. Só então ele cambaleou e caiu nos braços de Ray, mantendo uma expressão de surpresa no rosto. De repente, Ray sentiu algo novo. Era como se seu coração estivesse realmente batendo pela primeira vez em 16 longos anos. Ele se lembrou de como Nils o ensinou a lutar. Como juntos eles comiam pãezinhos, obtidos com dificuldade e, portanto, especialmente saborosos. Momentos comuns que nunca me passaram pela cabeça antes. Foi o momento em que o coração de Ray se encheu até a borda com mana vermelho e quente. Ele olhou para o golem, que não era mais sua vítima, mas seu antípoda vermelho brilhante. O jovem mostrou os dentes. Tiraram o que ele tinha de mais precioso, e agora esse golem realmente acha que tem o direito de atacar? Ray levantou a mão, rebatendo o golpe do golem com seu próprio mana incandescente. As forças colidiram, criando um clarão e queimando tudo o que restava por perto. Ela estava refletida nos olhos de Ray. Naquele momento, ele não pensou na morte ou no futuro. Ele achava que tinha emoções, afinal. Os Niconetes vermelhos dominaram os azuis, e o golem foi envolvido por uma chama furiosa que era capaz de derreter a pedra. Uma vala cheia de terra incandescente se estendia do menino até o monstro. Sem prestar mais atenção ao oponente, Ray correu em direção a Nils. Não, não, você não pode morrer. Deixe-o acordar. Por favor. Se ele morrer, então não sobrará ninguém. Nils realmente falou, dizendo para eles pararem de sacudi-lo e não piorarem a dor. Embora tivesse certeza de que não teria uma morte pacífica, ele ainda não imaginava que morreria naquele dia. Ele não se arrependia. O homem tinha feito muito por alguém que começou como um catador patético. Mas se ele tivesse começado a tentar um pouco antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Sim, mais ou menos a idade do rei. Agora, Nils reuniu suas últimas forças para sorrir para o garoto e pedir que ele fosse embora dali o mais rápido possível. Deixe seu irmãozinho nadar rio acima. Ele é um daqueles que consegue fazer isso. E tenha cuidado nas corredeiras. Ele vai lidar com isso. Ele vai lidar com isso. A mão de Nils se abriu e caiu. Raiva e desespero foram as primeiras emoções que Ray experimentou em sua vida. Quando Ray acordou na manhã seguinte, sentiu dor no braço dormente. Tardiamente, lembranças do que aconteceu ontem voltaram à sua mente. E só de pensar nisso, todas as emoções de ontem também dispararam dentro dele como fogo. Definitivamente havia algo errado. Um pequeno fogo controlado surgiu na palma da sua mão. Quanto mais forte a emoção, maior ele se tornava. De repente, uma dor percorreu minha têmpora e a chama se apagou. Parecia que eu tinha exagerado.
Ele entendeu que tinha que ir embora. Mas antes disso, Ray se levantou e colocou todos os corpos em fila, e então cobriu as crianças com um lençol. A praça central na Rua 17 foi limpa de cadáveres. As pessoas sussurravam que as coisas ficariam mais difíceis com a vitória de Heitor, e pediam para que ficassem quietos para não serem mortos por pessoas do seu grupo. O próprio Heitor talvez até tenha lamentado esse desenvolvimento dos acontecimentos. Se Nils tivesse dado ouvidos a ele, bem, não era para ser então. Ótimo. Ray encontrou aqueles que procurava. Então, uma grande mão masculina caiu sobre seu ombro. Ray se vira, brandindo sua faca bruscamente e quase cortando a garganta do oponente. Ele dá um passo para trás de modo que apenas sua gola alta fica presa na faca. Era o Gumpri. Aqui estão eles, frente a frente novamente. Tudo o que Ray conseguia pensar naquele momento era que todo o grupo de Hector tinha que morrer. O próprio Gumpri olhou para o sujeito com horror. Que tipo de mudança repentina foi essa? Antes, ele não era nem tão forte, nem tão rápido, nem tão furioso. Não vai demorar muito para perder. Então, Gumpri decidiu arriscar e colocou o ombro sob o golpe. O rosto de Ray mostrou uma expressão de surpresa fácil de ler. O que esse homem acabou de fazer? Qual é a sua finalidade? Essa hesitação momentânea deu ao homem a oportunidade de agarrar o menino frágil e jogá-lo no chão, deixando-o sem fôlego. Segurando-o, Gumpri insistiu que o famoso fantasma da 17ª Street não deveria morrer por algo tão estúpido quanto vingança. Na verdade, ele tem uma proposta. O homem ajudou o menino a se levantar e pediu que ele escutasse. Interessante. O silencioso Gumpri, conhecido por fazer seu trabalho de forma silenciosa e eficiente, agora está oferecendo algo a um homem que realmente pertence ao grupo adversário. E a expressão no rosto dele é completamente desesperada. Parece que ele não vai mentir. Ray decidiu ouvir. Acontece que Gumpri precisava que o cara deixasse o 50º setor. Ele partiu e encontrou seu irmão mais novo, que Heitor havia vendido para a Cidade dos Mágicos. Acontece que Hector havia prometido revelar sua localização se Gumpri trabalhasse para ele por 10 anos. Agora, meu irmão deve ter mais ou menos a idade do Ray. O homem pergunta sobre isso porque tem quase certeza de que Ray pode usar magia. Depois da briga no armazém, ele tem certeza disso. Ele também tem certeza de que Heitor não pode ser derrotado agora. Um mago terrível está sempre ao seu lado. Este homem é um demônio. No peito de Gumpri, uma mana azul escura se acumulou, indicando um medo trêmulo. Acontece que qualquer um que contradissesse o mágico seria imediatamente congelado. E uma vez ele afogou um cara colocando sua cabeça em uma bolha de água. Nessas condições, Ray deve deixar este lugar e sobreviver para ganhar força e se vingar. Gumpri estava certo. Ray nunca havia estudado magia e confiava apenas na intuição. E seu oponente era um especialista, então não havia chance alguma de vitória. A Cidade dos Mágicos está localizada rio acima do rio Elton, e dizem que somente mágicos têm permissão para entrar naquele lugar. Gumpri tirou uma pequena sacola. Era dinheiro acumulado ao longo da vida. Dentro, havia um pedaço de papel com o nome e a descrição do seu irmão. Ray olhou para ele pensativo. Por que confiar tal quantia a um estranho? Ele pode não cumprir sua promessa. Gumpri sorriu. Eles já tinham se encontrado mais de uma vez, e ele tinha uma ideia do caráter do menino. Além disso, com suas habilidades, ele poderá alcançar os setores mais altos. Foi como se Ray não o tivesse ouvido, mas Nils, que disse a mesma coisa pouco antes de morrer. Talvez tenha sido isso que o levou a tomar sua decisão final. Outros membros do grupo deveriam aparecer aqui em breve, mas Ray tinha um problema. Deixe que Gumpri cuide dos corpos debaixo da ponte, e só então ele realmente começará a procurar seu irmão perdido. Assim que Gumpri assentiu, Ray se virou e foi embora, dizendo para eles esperarem por ele com notícias. O menino correu por um longo tempo para ter certeza de que não estava sendo seguido. Ninguém sabe o que esperar do grupo brutal de Heitor, que nunca se vingou dele. Ele não fugiu simplesmente. O alvo do cara era a velha Viola. Ele colocou uma moeda no copo do contador de histórias e perguntou se a história do arco-íris era verdadeira. É verdade que ao encontrar o seu fim você pode fazer um pedido? Um dia, uma das crianças lhe contou sobre o arco-íris. E então, ele sentiu a alegria que aquela criança estava experimentando. Ele disse que um arco-íris é uma fita longa e colorida que às vezes aparece nas nuvens depois da chuva, como um donut lindamente decorado que foi mordido.
Então Ray não prestou atenção ao fato de que o desejo estava se realizando no final e pensou em Donuts, decepcionando seu irmãozinho com sua insensibilidade. Viola sorriu. O arco-íris realmente existe, mas cabe a Ray fazer um pedido ou não. Seu mana ainda era puro e calmo, brilhando com uma luz roxa não diluída. Gampri, aliás, também mencionou um arco-íris. Aquele mágico com um monóculo estava procurando por ele. Ele claramente não desperdiçaria sua energia em vão, o que significa que eles têm provas da existência dela. Só resta descobrir uma coisa. Ele conseguirá ressuscitar os mortos se a encontrar? Viola sorriu do seu jeito habitual. Dizem que você pode fazer um desejo e qualquer desejo se tornará realidade. Mas ninguém sabe onde estão todos os arco-íris. Provavelmente muito, muito longe. Ray agradeceu à velha e se virou para sair. Por fim, ele novamente aconselhou a mulher a deixar o lugar. O jovem tinha para onde ir. Niels deixou um bilhete no qual indicava claramente o local. Lá, um carro esperava por Ray, que ele havia prometido deixar para ele. Era um belo sedã de 4 lugares. Era possível deixar esse lugar morto nele. No entanto, o rapaz nem teve tempo de abrir o carro. Um homem uniformizado da Rua 18 se aproximou dele. Ray olhou para ele com irritação. Pensou que ninguém o estava seguindo. E não há como perder tempo agora. Então o cara correu para entrar no carro torcendo para não começar uma briga. O homem correu em sua direção e conseguiu agarrar a porta do carro, não deixando que ela fechasse. Ele gritou furiosamente, exigindo que eles abrissem e saíssem. Ray se esforçou. Ele sabia que tinha usado muito mana e sua magia de reforço, que lhe permitia manter a porta aberta por enquanto, estava acabando. Então, ele decidiu concentrar uma bola de fogo na palma da mão e direcioná-la ao atacante. O raio atravessou a cabeça do homem, entrando no centro da testa e saindo pela parte de trás da cabeça. Deixando o corpo para trás, Ray pisou no acelerador e foi embora o mais rápido que pôde. Finalmente ele sairá do 50º setor. No caminho, Ray teve que parar. No caminho, ele também encontrou pilhas de metal e lixo e, assim como o rio abaixo, corvos gananciosos voavam ao redor. No porta-malas havia muita comida, água e algumas outras coisas. Niels tinha se preparado muito bem, fornecendo ao seu irmão tudo o que ele precisava pela primeira vez. Ele acendeu uma fogueira e sentou-se perto dela. Ainda faltam vários dias de viagem para o próximo setor, então precisamos usar nossos suprimentos com sabedoria. Quando chegar ao próximo setor, ele fará o melhor que puder para aprender mais sobre magia. Até agora, tudo o que ele sabe é que existem 2 tipos de mana. O vermelho, que é usado sem nenhuma preparação, e o outro, que requer a mistura de cores. Manipular mana não é fácil, mas usar certas emoções fará com que alguns tipos de mana sejam absorvidos mais rapidamente. Raiva. Assim que ele pensou nela, o vaso dentro de Ray começou a se encher de vermelho. No entanto, ele rapidamente perdeu a concentração e as emoções o abandonaram. Então o cara tentou misturar diferentes tipos de mana. Elas começaram a se concentrar nas palmas das mãos, mas quase imediatamente estouraram como uma bolha de sabão. Tipos de mana que não podem ser misturados destruirão uns aos outros, e até mesmo combinar cores complementares exige muita energia mental. Mas com certeza algumas combinações funcionam bem. É incrível como, de repente, a necessidade de entender essas coisas surgiu em sua vida. Ray passou a noite atraindo diferentes tipos de mana para si e misturando-os. Para ele, o céu estrelado era colorido pelas luzes do norte da magia. Cansado, o jovem deitou-se no teto do carro. Será que algum dia ele conseguirá usar magia com mais habilidade e destreza? Ele precisa aprender a manter mana em seu recipiente. Então todo o processo se tornará mais eficaz. O que ele provavelmente precisa são anéis como os daquele mágico. Enquanto isso, a vida estava a todo vapor na Rua 17, perto da ponte. Os homens de Hector estavam procurando por alguém. Esse era claramente o desejo do mágico, que exigia resultados impacientemente. E ele estava claramente descontente com a lentidão da busca. Quando um dos homens disse que, infelizmente, nada havia sido encontrado ainda, ele enfiou sua bengala na janela do carro e disse para ele segurar a ponta. O homem tremeu e começou a implorar por mais um pouco de tempo. Eles encontrariam tudo, eles quase haviam encontrado. Entretanto, o mágico declarou em tom gélido que não gostava de pessoas que não o entendiam
e não conseguiam obedecer ordens simples. Ainda tremendo e derramando lágrimas, o homem timidamente estendeu a mão e tocou a ponta da bengala com o dedo. Uma espessa crosta de gelo subiu pelo meu braço como um raio. Um segundo depois, os outros olharam horrorizados para a escultura de gelo, congelada em movimento e com uma expressão aterrorizada no rosto. O mágico empurrou a escultura com sua bengala, fazendo-a cambalear e cair, correndo o risco de se quebrar em pedaços. Inútil. A morte dele não piorou a situação de ninguém, pensou o homem do monóculo. De repente, outro trabalhador se aproximou do mágico. Ele encontrou sinais de luta, assim como o que parecia ser parte de um golem. O mágico olhou pensativo para o sulco no chão. Ele sentiu traços de mana. Magia claramente foi usada ali, cujos resquícios pairavam no ar. Em um lugar, sua concentração era maior. O funcionário resmungou que realmente havia pessoas morando ali. Crianças de rua, nada de especial. Vagabundos? Sim, é isso mesmo. Eles provavelmente partiram quando a guerra começou para se salvarem. O homem mostrou os dentes. Será que vagabundos realmente podem usar magia? Que absurdo! Ele caiu na gargalhada. Bem, sim, claro. O vagabundo havia encontrado sozinho uma das poucas combinações funcionais de magia elemental. Dentre um número incrível de combinações possíveis, ele escolheu aquela que seria capaz de atingir o golem? Isso não pode ser. Ele se afastou do trabalhador e foi em direção ao carro. Deve ter havido outro mágico aqui. Deixe que eles descubram o que aconteceu e informem a ele imediatamente. Entretanto, se o impossível tivesse se tornado possível, pensou o mago, então essa criança misteriosa poderia ser um gênio cujo destino era se tornar um arquimago que este mundo nunca tinha visto antes. Finalmente, Ray chegou ao 49º setor, que parecia simplesmente enorme. Ele se lembrou de quando certa vez se sentou em um restaurante com Nils e ouviu suas histórias. A terra natal de Nils era o 42º setor. E lá, segundo ele, havia um caos completo, só que em uma escala maior. Os prédios eram mais altos e havia mais ruas. Todos os setores inferiores são semelhantes entre si. Quanto mais alto você sobe, mais perceptíveis são as mudanças. E aqui está Ray no limiar do 49º setor, que já parece enorme. O que vem a montante? Estranho. As mesmas pilhas de lixo e crianças famintas, mas nenhum golem. Será que eles só podem ser encontrados no 50º setor? Quase imediatamente, ele se deparou com a placa que marcava o início da Rua 36. Isso significava que havia pelo menos o dobro deles aqui do que no 50º setor. Era necessário encontrar informações sobre o mago e os anéis que cercavam seu recipiente o mais rápido possível. Esta deve ser a chave para a vingança. Também era necessário procurar informações sobre as cores do mana, e seria legal ganhar algum dinheiro. Não se sabia quanto tempo duraria o que Gampri dava. Em algum momento, Ray saiu de seu devaneio e seus olhos imediatamente pousaram na placa da loja. Livraria da Verônica? Verônica parece um nome, mas o que é uma livraria? Ray se lembrará de como Nils o ensinou a ler desenhando na areia com um pedaço de pau. Mas ele nunca tinha visto livros e não sabia o que eram. Então, o enorme espaço cheio de pequenos quadrados intrigou Ray. Então, um grito veio de cima. A garota ruiva olhou pela janela, acusando Ray de ter quebrado a janela. Ela estava obviamente muito brava e tentou afastá-lo com todas as suas forças. A menina disse que ele estava roubando do livro. Livros. É assim que esses quadrados são chamados, certo? O recipiente no peito da menina estava cheio de uma variedade de cores. Vermelho, excitação, amarelo, alegria, azul, desconforto, verde escuro, irritação. Como uma pessoa pode sentir tantas emoções ao mesmo tempo? Ela continuou gritando que os adultos já estavam descendo e iriam lidar com Ray. Então, era melhor ele sair dali enquanto ainda estava vivo. Tudo isso era profundamente incompreensível para Ray. Então, ele deu de ombros e a chamou de estranha, o que fez a garota perder completamente a paciência. No entanto, ele não tinha tempo, então suas intenções coincidiram com os desejos dela. E ele simplesmente foi embora. O jovem não pôde deixar de notar que um grupo de rapazes hostis o olhava com cautela. Ele era um estranho naquela rua. Não é de se estranhar que eles tenham ficado surpresos com sua aparência e sentido hostilidade. Provavelmente até me considerarão um provocador. Simulação.
Tudo aqui é igual ao 50º setor. Ao cair da noite, Ray voltou para o carro e deitou-se lá dentro. Ele andou por muitas ruas, mas ainda não encontrou nada sobre magia. Aqueles garotos também chegaram ao carro dele e claramente não tinham bons planos. Ray os ouviu, além disso, ele estava esperando por eles. Ele sabia que havia 3 deles e que deveria esperar um ataque. Os caras se aproximaram do carro e cochicharam sobre o que fazer em seguida. Foi decidido não matar, mas imobilizar e levar as chaves do carro. Entretanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Ray se inclinou para fora da janela e deu um soco no rosto do mais zeloso. O próximo golpe atingiu outro oponente no peito. Ele não teve tempo de se esquivar, chocado com a reviravolta dos acontecimentos. O próximo sujeito tentou pular em cima, atacando não com as próprias mãos, mas com um cano de ferro. Mas Ray calmamente o interceptou e, usando-o como alavanca, jogou o inimigo no chão. Ele girou um pequeno saco de pedras que usou como funda e disse para ele cerrar os dentes, claramente com a intenção de derrubá-lo. Então, todos os 3 estavam ajoelhados diante dele, gravemente espancados. Ele perguntou quantas ruas o grupo possuía. Ninguém queria responder, então Ray deu mais alguns socos, depois dos quais um dos caras gemeu de medo, pois eram apenas 3. Ansiedade, dúvida e medo se misturavam em seu navio enquanto ele caminhava. Ray deu um soco nos dedos dele, arriscando quebrá-los, e disse para ele contar a verdade. Ele não precisava que os meninos se desculpassem ou se arrependessem. Ele precisava de informações, e quanto antes melhor. O jovem sentado no meio foi escolhido como a segunda vítima. Ele imediatamente confessou que havia 52 pessoas em seu grupo, e elas controlavam 14 ruas. O líder deles é Kedrick. Sua base fica em uma fábrica abandonada. 14 ruas? Muito, pensou Ray. Mas a ordem de Kedrick era trivial: espancar o alienígena até a morte e tomar sua comida. O chefe da gangue também disse que vê tudo. Mas enquanto Ray estava arrancando informações dos 3, um quarto surgiu por trás dele. Ele pulou e atacou com um grito, mirando a faca na garganta. Maga cercou Ray, levantando um vento, jogando o atacante para trás como uma pena. Poeira voou nos olhos dos meninos, e aquele que apareceu por trás foi atingido por pedras. Ele caiu no chão, segurando a boca com a mão, da qual escorria sangue. Ray puxou-o pelo pescoço e disse-lhe para dizer ao chefe que ele não era o único que tinha visto tudo. Foi assim que o dia terminou. Na manhã seguinte, Ray foi à cidade novamente. Ele descobriu que as pessoas naquele setor também não sabiam nada sobre magia, e os livros eram apenas pilhas de papel cobertas de informações. De repente, 3 caras mais ou menos da sua idade bloquearam seu caminho e pediram que ele os seguisse. Eles não vieram para brigar, apesar de serem membros do mesmo grupo que atacou Ray ontem. Eles sabiam que foi Ray quem deu uma surra naqueles 4 ontem, e o chefe gostou disso. Ele até passou um bilhete. Todos os 3 olharam fixamente para o pedaço de papel, percebendo que tinham sido precipitados com seu patos. Nenhum deles sabia ler. Ray arrancou o bilhete deles. Os caras ficaram surpresos. Ele também sabe ler? Ele não é das ruas. Como ele aprendeu a ler? Na organização deles, apenas 2 pessoas tinham essa habilidade. Na nota, Kedrick prometeu que se Ray fosse trabalhar para ele, nunca precisaria de comida. Mas em vez de discutir isso com os meninos, Ray perguntou como eles escolheram um líder para o grupo. Acontece que o chefe é escolhido através de lutas. Essa resposta foi satisfatória o suficiente para Ray ordenar que ele fosse levado imediatamente para Kedrick. Eles rapidamente chegaram à fábrica abandonada. Os enormes portões pareciam inexpugnáveis, mas então elas se abriram. E Ray foi recebido por uma multidão de caras mais ou menos da sua idade, 2 cadeiras e uma fogueira. Em uma das cadeiras estava sentado um jovem que parecia muito confiante. Ele se levantou e foi até o convidado para cumprimentá-lo. Havia um anel em sua mão. Tudo ficaria bem, mas ele estava emitindo mana. Antes, Ray só tinha visto lixo carregando resquícios de energia. Além disso, havia muito mana. Ele girava ao redor do anel e se espalhava pelo ar. Foi oferecido a Ray que se sentasse em uma cadeira, porque ele foi convidado como convidado, e convidados não devem ficar de pé. Ray sentou-se, sentindo claramente como uma parede de corpos humanos começava logo atrás do encosto da cadeira. Mais velhos e mais novos que ele. Rapazes mais jovens pairavam sobre ele, mostrando que o hóspede deveria se lembrar de quem é o chefe ali. E Kedrick fez um bom trabalho provando seu domínio.
tão jovem, mas já com ótimas qualidades de liderança. Ray disse que veio do 50º setor. Isso surpreendeu tanto o líder quanto todos os outros. Um suspiro de surpresa percorreu a multidão. As pessoas murmuravam que o 50º setor era muito longe e que ninguém jamais havia subido de lá antes, embora houvesse pessoas descendo para os setores mais baixos. Kedrick levantou a mão e todos imediatamente ficaram em silêncio. Ele se inclinou para a frente. Se sim, então Ray é perfeita para se juntar à organização. Mais precisamente, eles prometeram a perspectiva de se juntar à Organização dos Mercenários Vermelhos, que estava localizada no 45º setor. Eles poderiam se juntar a ela assim que tivessem 66 membros. Era uma boa chance de elevar seu status. E Kedrick já achava que Ray concordava. No entanto, ele tinha seus próprios planos. Ray declarou destemidamente que se recusava a trabalhar para alguém mais fraco que ele. Foi como se Kedrick tivesse levado um golpe no estômago. Esse garoto acabou de dizer que é mais forte? Ray explicou com indiferença. No 50º setor, eles escolheram um líder com base na força, não na capacidade de falar. Um dos membros da organização correu em sua direção, querendo defender seu chefe, mas a mão com o anel o agarrou pelo pescoço. Kedrick o levantou do chão, correndo o risco de quebrar seu osso hioide. Era assustador olhar para o rosto dele. Ele me avisou que odeia ser interrompido, não é? Ray observou os fluxos de mana envolvendo Kedrick, fortalecendo a magia, mas não parece que o próprio líder o utiliza. Manu exala um anel. Ray perguntou com um olhar entediado quando aquilo terminaria. Acontece que não havia um fim previsível à vista. Ele pensou que não iria simplesmente perder seu tempo ali. Por que não tentar quebrar esse anel? Ray moveu a mão e, de repente, todo o mana pareceu se retrair obedientemente de volta para o anel, fazendo com que Kedrick largasse o sujeito e olhasse surpreso para a mão dele. Ele sorriu para salvar a situação e disse que provavelmente tinha perdido um pouco a paciência, mas que agora estava tudo bem. Já era hora de voltar à conversa sobre quem era mais forte ali, não é mesmo? Ray afirmou diretamente. Ele é mais forte. O menino desviou da mesa que voava em sua cabeça como se fosse um brinquedo de pelúcia. Kedrick ficou furioso. A aura vermelha brilhou ao redor dele novamente, emanando generosamente do anel. Naquele momento, Ray concluiu que, assim como as emoções afetam o mana interno, elas também afetam o anel. Além disso, parece que Kedrick nem sabia o que o anel estava fazendo com ele. De qualquer forma, ele desafiou Ray a descobrir qual deles era realmente mais forte. Ele era totalmente a favor. Eles decidirão quem assumirá a posição de liderança e, se o líder anterior vencer, seu grupo terá um novo membro. A data foi marcada para uma semana depois. Não apenas o pessoal de Kedrick deveria comparecer, mas também membros de outros grupos. E se Ray vencer, ele definitivamente receberá informações sobre onde Kedrick conseguiu esse anel, o que é muito mais importante do que o papel de líder. No dia seguinte, Ray ainda estava se perguntando que tipo de anel era e como funcionava. De repente, ele teve que segurar uma pedra pesada que voava em sua cabeça por trás das costas. Era uma multidão de garotos. Eles estavam surpresos por Ray ter pegado a pedra e infelizes por ele estar pisando em território alheio. Eles o cercaram e o aconselharam a não se mexer. Eles têm pessoas por toda parte aqui. Ele não irá longe. Não dando ouvidos às suas alegações estúpidas, Ray se ofereceu para lutar aqui e agora, com qualquer um que queira brigar. E não foi em vão. A vitória foi rápida e sem dor. Na verdade, eles não foram os primeiros a tentar atacar. Parecia que rumores sobre a briga com Kedrick tinham se espalhado. E enquanto seu grupo deixou Ray sozinho como combinado, os outros grupos não eram da conta deles e não queriam deixar um estranho vagando por suas ruas. Na verdade, tudo ocorreu conforme o planejado. Quanto mais Ray recorria à magia, melhor ele conseguia controlá-la. Mas descobriu-se que ele não estava mais sozinho na rua. Alguém estava observando Ray, e ele sabia muito bem disso. Um homem de boné e grandes óculos redondos apareceu na esquina. Ele deu um passo à frente e se dirigiu a Ray, chamando-o de caçador. O cara pensou que esse homem ainda era apenas uma criança, e fraco, e estava vagando por ali sozinho. Estranho. Sem esperar por nenhum comentário, ele disse ao garoto para tirar os óculos para não se machucar com eles quando o batesse. Ele acenou com as mãos com medo, recusando-se a lutar, e Ray parou perplexo.
Por que então? O garoto disse que não era um lutador de verdade. Quem entraria em uma briga com um corpo tão fraco quanto o dele? Ele se apresentou como Philip e disse que tinha uma proposta para o caçador de cavalheiros. Ele conduziu Ray confiantemente através das pilhas de lixo como se fosse um labirinto. Philip disse que todos aqui conhecem Ray há muito tempo e o conhecem como um caçador com quem é melhor não cruzar o caminho. Eles chegaram a um prédio com um pequeno portão e vários andares, claro em contraste com outras casas. Lá dentro, estava cheio de pessoas, como formigas em um formigueiro, correndo pelo chão e chamando umas às outras. O lugar se chamava Hotel Philip, e esse garoto magro era o dono. Se contarmos os que trabalham do lado de fora, havia um total de 186 pessoas aqui. E todos eles tinham algo em comum. Eles eram todos muito jovens ou muito pequenos e frágeis para se juntar a outro grupo. Philip explicou. No 49º setor, há muitas minas. Muitos adultos morrem, então sobra muito trabalho. Eles ficam felizes em contratar até crianças. E Felipe aproveitou a situação e fez acordos com vários grupos para enviar-lhes trabalhadores, se necessário. Ele era uma espécie de broecron e até fornecia um teto para seus trabalhadores. Ele mesmo criou essa infraestrutura, é incrível. Então, um menino, Jonathan, correu. Ele disse que seu trabalho no restaurante estava indo bem e entregou a Philip o dinheiro daquele mês. Ele pegou um caderno e anotou. O olhar atento de Ray para o caderno até assustou um pouco o garoto. Mas ele se ofereceu para olhar o caderno de administração do hotel, mesmo achando que Ray não entenderia nada. Mas ele encontrou anotações sobre si mesmo e bem corretas. Philip ficou confuso, mas ainda mais surpreso que alguém como Ray soubesse ler. Ele explicou que gosta de observar as pessoas e é por isso que ele tem essas gravações. Ray riu baixinho. Seu exato oposto, ele mesmo não entende nada sobre as pessoas, mesmo quando tenta. Philip pediu desculpas, embora Ray não achasse necessário, e o levou até dois jovens. Ele anunciou alegremente que havia cumprido sua promessa e trouxe o caçador para visitá-lo. A casa lá dentro era grande e iluminada. Ray nunca tinha visto nada parecido antes. Philip abriu o cofre para retirar a prancha de Jonathan. Havia muitas dessas sacolas lá. O sujeito achou que não se parecia em nada com seu colega. Parecia pequeno, mas já administrava um negócio. Então, o que ele queria propor? Philip cerrou os punhos nervosamente. O caçador ainda o assustava um pouco. Mas ele teve que superar o medo se quisesse continuar no azul. O rapaz estendeu a mão e sinceramente se ofereceu para ser seu parceiro de negócios quando ele derrotasse Kedrick e se tornasse o novo líder do grupo. Surpreendentemente, agora há menos mana preto do que antes. Você tinha medo do Ray, mas teve coragem? Mas o que Felipe não temia era a derrota do mágico visitante. Ele acreditava que suas chances de vitória eram extremamente altas. Era algo entre uma premonição e conclusões objetivas que ele havia tirado enquanto observava Ray. Ele descobriu muita coisa sobre o caçador. Por exemplo, quando ele fala, ele não olha as pessoas nos olhos, mas olha para o próprio peito. Philip queria ir mais longe e mudar de assunto, mas Ray o interrompeu. Esse cara descobriu mais alguma coisa sobre ele? Ele pairou sobre ele, exigindo saber quais outros hábitos dele tinham sido notados e quantos eram. Ele ajustou os óculos nervosamente e começou a falar. Por exemplo, ele sempre pisa com o pé direito ao sair de trás de uma esquina. Talvez isso se deva a uma prontidão subconsciente para um possível encontro com um inimigo. Philip continuou. Foi a primeira vez que Ray ouviu uma análise tão detalhada. Geralmente as pessoas se limitavam a dizer que ele era estranho, assustador, diferente delas. Até agora, ele tinha que se concentrar para sentir qualquer coisa além de raiva e indignação. Philip parecia ser uma espécie de chave para seu futuro crescimento emocional. Enquanto isso, o cara continuou. Ray, ao contrário de Kedrick, não se deixa levar pelas emoções nas lutas, mas calcula os movimentos do inimigo. É por isso que ele acha que o mágico visitante vencerá. Sem ouvi-lo até o fim, Ray concordou. Ele pediu que ele resolvesse as questões de pagamento e todo o resto sozinho e se levantou para ir embora. Mas ele tinha uma condição que não podia ser recusada. Philip tem muitos contatos aqui, então Ray queria que ele encontrasse algo. 2 dias depois, ele estava sentado ao lado do carro, conversando com o homem que estava consertando seu carro. O cara disse que, a julgar pelas condições do carro, ele poderia facilmente ter atravessado o deserto.
A propósito, parece que Philip gostava de Ray. Ele raramente enviava alguém tão experiente quanto esse mecânico. Ele pediu para lhe passar a chave e as nozes, e o mago simplesmente acenou com a mão, enviando os itens para ele com a ajuda de Mana Azulado. Ele não percebeu isso, e ficou surpreso por eles terem ficado deitados um ao lado do outro todo esse tempo. Ray não tentou dissuadi-lo. Logo, o cara saiu de debaixo do carro. Acontece que não havia muita coisa ali, e ele descobriu o que precisava ser mudado. Ele sussurrou no ouvido de Ray que havia pegado secretamente emprestadas as peças usadas da loja onde trabalhava. Enquanto arrumava suas coisas, o menino disse que não precisava de nenhum pagamento ou gratidão, pois era um pedido pessoal de Philip, e sem ele dificilmente teriam sobrevivido. Ele também entregou um bilhete a Ray. Depois de finalmente juntar todas as suas coisas, o rapaz acenou alegremente com a mão e saiu correndo para fazer suas necessidades. Então Ray pediu a Philip que descobrisse informações sobre os mágicos. Ele prometeu fazer isso o mais rápido possível. Ele já sabia algo sobre isso. Faltava apenas esclarecer um pouco. Apenas 2 dias haviam se passado, e Ray já tinha um bilhete com informações detalhadas em mãos. Muitos dos registros eram questionáveis porque Ray, diferentemente de pessoas comuns como Philip, sabia algo sobre magia. Tudo teve que ser verificado 2 vezes. Primeiramente, ele foi até o homem a quem Felipe atribuía grande força física. Ray riscou com um suspiro. Ele é apenas um homem forte, não tem um anel ao redor do vaso. O próximo da lista foi um trabalhador da construção civil que passou por baixo de um cano que estava caindo sem pestanejar. Então o vento soprou e o cano caiu bem ao lado dele. A probabilidade de ele ser mágico é bem alta. Ele passou novamente pela loja de Verônica. Havia alguns garotos lá discutindo que a loja estava fechada novamente. Bem, quem vai abrir a boca quando for apedrejado todos os dias? Eles não tinham intenção de parar. Desta vez, as pedras precisam ser atiradas para o segundo andar, para as salas de estar. Antes que pudessem fazer isso, a janela se abriu e uma Verônica furiosa olhou para fora. Em seu peito brilhava o amarelo, significando coragem e convicção. E o preto, medo. Os meninos gritaram que viram o medo dela e que ela deveria ficar em casa e manter a cabeça baixa. Ela tinha uma casa diferente deles, então por que ela estava chateada? Ela gritou que os adultos desceriam agora. E naquele momento, uma pedra atingiu os tijolos perto de sua cabeça. Os meninos alegaram que todos sabiam há muito tempo que o único adulto ali era um velho doente. A próxima pedra voou no rosto da garota. Ray estava prestes a ajudar, mas de repente algo o fez estremecer de surpresa. A menina levantou as mãos e tudo ao redor ficou coberto por fluxos de mana, como rajadas de vento. A pedra voou de volta. Ela parecia assustada e surpresa com o que tinha feito. Um cara tentou acalmar o outro e a si mesmo. Sim, deve ter sido a imaginação dele. Ele deveria tentar de novo. Desta vez, 2 pedras voaram na garota ao mesmo tempo, e ela recuou horrorizada para longe da janela. Desta vez foi Ray quem levantou a mão protegendo-a. Ele não apenas deteve as pedras, como também provocou um vento forte que envolveu os vândalos em um casulo de poeira. Primeiro, a primeira pedra voou direto no rosto de um deles. Depois o segundo. E também acertou em cheio. Eles tinham a garantia de ter os dentes arrancados e os narizes quebrados. Verônica, que estava parada na janela todo esse tempo, ficou impressionada. Ela correu escada abaixo para agradecer a Ray por salvá-la e se desculpar por tê-lo confundido com as janelas quebradas mais cedo. Ao mesmo tempo, eles fizeram a mesma pergunta um ao outro. Uma pergunta sobre o uso da magia. Verônica tossiu timidamente e convidou o rapaz a entrar para não conversar na porta. Ela finalmente se apresentou a Ray. Acontece que essa garota administra uma livraria e mora lá. Ela abaixou a cabeça novamente pedindo perdão. Ela simplesmente nunca tinha visto os rostos dos vândalos antes. Ray dispensou. Não precisa agradecer nem se desculpar. Mas ele gostaria de dar uma olhada na livraria. Inicialmente, ele só queria aprender mais sobre magia. Mas conhecer outra pessoa aqui que podia usar mana foi um grande golpe de sorte. Verônica deu sua permissão, embora o rapaz parecesse um pouco estranho para ela. Eles se sentaram à mesa, onde Verônica disse que seu avô, que tirou ela e seus irmãos e irmãs de um orfanato, lhe ensinou magia. Ela recuou horrorizada quando Ray se ergueu sobre ela, perguntando se seu avô era um mago. Claro que sim, e Verônica poderia até tentar organizar o encontro deles. Seu avô estava descansando no último andar.
De repente, ela estendeu a mão para ele, revelando um corte em seu rosto. Apesar da resistência de Ray, a palma da mão dela foi envolvida em mana branco, e o corte sarou sozinho. Ele pairou sobre ela novamente, surpreso. Como ela fez isso? Como você conseguiu mover mana branco? Ele mesmo, não importa o quanto se concentrasse, não conseguia mover o mana branco. Ela respondeu com confiança e orientação para objetivos. E também pelo sacrifício. Todas essas emoções estavam longe de Ray, que era incapaz de sentir, embora se lembrasse claramente de como flocos de mana branco, misturados à neve, cercavam as crianças quando elas o salvaram. Entretanto, Verônica não conseguiu responder a essa pergunta. Ela usou magia de cura, nada mais. O que ele quer dizer com mana branco? Ela nunca tinha ouvido falar da cor da magia antes. Nils também disse que não sabia nada sobre cores. Então, magos não conseguem ver mana? Verônica disse que só conhecia os elementos. Eles eram o que compunham a magia. Ela apenas usou o elemento de regeneração. Havia cerca de 20 elementos naturais e, se contarmos os adicionais, mais de 100. Ray ficou satisfeito. Hoje ele aprendeu algo novo sobre magia. Verônica o deixou para subir ao segundo andar e falar com seu avô, como havia prometido. Enquanto isso, Ray decidiu não perder tempo e foi olhar os livros. Ele estendeu a mão para pegar uma delas, mas então se lembrou de que eram muito caras. Tocar nessas coisas com mãos sujas e ásperas como as dele provavelmente é errado. Pensando bem, a última vez que ele se lavou foi na chuva limpa. Ele próprio não sentiu desconforto com o cheiro, mas outros podem ter sentido. Será que Verônica tem um olfato ruim ou se ela só estava sendo educada? Ray olhou para a mesa. Havia algumas coisas ali que pareciam livros, talvez revistas. Quando Verônica desceu, ela viu que Ray não estava mais na mesa. Ela pensou que ele tinha ido embora porque ela estava ausente há muito tempo, mas o cara pareceu aparecer do nada atrás dela. Ela pulou de surpresa. Como ele conseguiu chegar tão silenciosamente? Ray perguntou se havia algum livro sobre magia ali. A julgar pelos títulos, não. Verônica não respondeu a essa pergunta, mas disse que não seria possível falar com seu avô naquele momento. Ele havia adormecido novamente. A menina pediu para vir amanhã e Ray concordou. Verônica disse às suas costas que parecia que conhecer seu avô tinha sido seu objetivo original. Mas por quê? É simples. Ele está procurando um prisma. Logo, Ray estava sentado no café, estudando os dados fornecidos por Philip e esperando pelo homem. Então, um sorridente garçom apareceu correndo com uma bandeja. Foi ele quem contou a Philip sobre o homem suspeito. Ray balançou a cabeça. Ele não havia pedido nada. Acontece que isso era um elogio do establishment ou do próprio garoto, Johnny. Ele ficou feliz em ver o próprio caçador. Esta foi uma ótima oportunidade para verificar o quão precisa era a programação que ele havia recebido. O garçom disse que era quase 100%. Ele vinha ajustando seu relógio por esse homem nos últimos meses. Nesse momento, o menino foi chamado e rapidamente saiu correndo para o trabalho, prometendo contar-lhe mais alguma coisa se Ray precisasse. Ray passou uma hora comendo e esperando, e então ele viu um homem que correspondia à descrição. De casaco e chapéu, aos 7 anos, ele sai pela porta certa. É definitivamente ele. Além disso, continha um recipiente cercado por anéis. Não poderia haver erro. Ray pulou e literalmente correu para a rua, agradecendo a Johnny pela comida enquanto corria. Este homem sai de casa por cerca de 1 hora. Você precisa encontrar tudo relacionado à magia lá durante esse período. A porta estava fechada, claro, mas era impossível deixar tudo daquele jeito. Tínhamos que encontrar uma maneira de entrar. Ray se voltou para o Mana e ele respondeu com surpreendente facilidade, fluindo para o buraco da fechadura. Quem imaginaria que a porta da casa de um mágico desconfiado se abriria tão fácil e livremente? Mas era necessário focar em outra coisa, na informação. A atenção de Ray foi atraída para uma lixeira cheia até a borda de papéis. Certamente há algumas entradas ali, se não importantes, pelo menos esclarecedoras. Ele desdobrou o papel. Havia algo sobre uma chama brilhante, sobre um chefe, sobre o tempo que havia passado desde então. Desde quando? Então, sobre a Pedra Vermelha e também sobre umas 66, sob as quais precisamos cavar. Espere. 66? Foi esse o número de órfãos de rua que Kedrick tentou reunir em seu grupo.
Será que esses realmente eram os mercenários vermelhos dos quais ele estava falando naquela época? A julgar pelo conteúdo da carta, ele foi expulso da organização. De repente, Ray sentiu claramente uma aura forte vindo da caixa redonda sobre a mesa. Não dela. Eram as mesmas pedras que estavam no anel de Kedrick. Ainda é o mesmo mana, e a pedra o atrai muito suavemente. Ray pensou. O que acontecerá se ele usar magia com essa coisa? A resposta não demorou a chegar. Uma chama ofuscante surgiu na palma da sua mão. Então passos foram ouvidos na escada. Já voltou? Mas nem 15 minutos se passaram. O homem voltou para casa, resmungando algo sobre uma carteira esquecida e a idade cobrando seu preço. Ele se consolou. Descobriu que Walter estava ligando para ele e murmurou que em breve poderia retornar à organização. Enquanto isso, Ray estava do lado de fora da porta, mal respirando. Ele pode ter pensado que passaria despercebido, mas o homem, que estava quase na rua, de repente olhou ao redor da porta. Ele sabia claramente que alguém estava escondido ali. Sem esperar pelo ataque, Ray atacou primeiro. A faca quase cortou a garganta do homem, mas deslizou pelo seu rosto. Walter encostou-se na parede, xingando e pressionando a palma da mão no rosto. Ele tirou a mão da testa, revelando um corte profundo, e sibilou que esperava um assassino da organização, não uma criança. Ray não se importou. Seu objetivo é vencer e forçar o homem a contar tudo o que sabe. A mão do homem brilhou em escarlate, interceptando a lâmina com a palma nua. Como ele ousa apontar uma faca para o mais velho? E há quanto tempo as crianças se tornam tão fortes? Ray percebeu que o homem havia concentrado mana apenas na mão que segurava a lâmina, e não havia se machucado. O mesmo pegou uma foice e gritou que tinha cedido simplesmente porque uma criança o atacou. Mas agora ele definitivamente iria despedaçar todo mundo. Ray apenas olhou pensativamente para a lâmina. Isso também é mágica? Ele consegue fazer isso? O cara concentrou mana vermelho na palma da mão e também conseguiu interceptar a lâmina sem sofrer nenhum dano. O homem continuou a atacar, mas na realidade estava desanimado. Afinal, essa era uma magia única que ele mesmo havia inventado. Como esse garoto poderia copiá-la? Ray continuou a atacar, brandindo habilmente sua adaga. O homem ficou chocado, mas pelo menos agora estava claro que eles tinham enviado um assassino. Afinal, um simples ladrão não seria capaz de repelir ataques tão eficazmente. Ele apoiou a mão no chão, pensando que teria um momento de trégua, mas foi um grande erro. A faca imediatamente mergulhou em sua palma, perfurando-a. Ray decidiu que precisava baixar o tom de voz para esconder sua identidade quando começasse a fazer perguntas. Por experiência, ele sabia que era difícil dialogar com essas pessoas. Se ele puder obter alguma informação, seria melhor se livrar desse homem aqui mesmo. De repente, ele caiu na gargalhada. O chefe entenderia suas habilidades se ele queimasse seu assassino até as cinzas ali mesmo. Ele explodiu em chamas e aconselhou que avisassem ao chefe que Walter Olho Sangrento retornaria em breve para pagar suas dívidas. Claro, se ele sair daqui vivo! Ray observou os anéis ao redor do recipiente de mana girarem em alta velocidade, fazendo com que ele se espalhasse pelos recipientes muito rapidamente. É bom que ele tenha se protegido com mana. Walter correu até ele, dizendo que, já que o assassino tinha chegado, não era certo deixar o inimigo vivo. Ray cruzou os braços formando um escudo multicolorido. Walter continuou insistindo que essas tentativas patéticas de se defender não levariam a nada. Por quanto tempo ele planejava ficar assim? Ray também entendeu que a defesa não duraria muito e ele não conseguiria se aproximar. De repente, a chama de Walter parou de grudar nele e subiu no ar em uma coluna de fogo, algo que Ray não conseguiu bloquear. Então ele simplesmente removeu. O primeiro triunfo do homem foi substituído pela perplexidade. O que ele está fazendo? O que está acontecendo com o fogo dele? Por que ele está se apagando? Como ele usa dois tipos principais ao mesmo tempo e até mesmo o elemento água ao mesmo tempo? Uma onda de poder envolveu Walter, finalmente apagando sua chama. Ray logo deixou o local, muito cansado devido à grande quantidade de mana que havia usado. Sangue escorria persistentemente de seu nariz, manchando sua capa e mão. Esse foi um efeito colateral. O corpo teve dificuldade em lidar com tamanha carga. Walter era muito forte. O poder ígneo de sua magia era incomparável. É assustador imaginar o quão forte um mágico com um monóculo seria em tal caso. Agora, Ray definitivamente não é páreo para ele,
Mas com o tempo, ele certamente ficará mais forte. Se ele soubesse que tudo acabaria assim, ele não teria pegado apenas algumas pedras, mas todas elas. No dia seguinte, Ray foi até a livraria de Verônica. Ela pareceu muito feliz em vê-lo. E eu também fiquei surpreso. Ray trocou de roupa. Ele trocou sua capa de chuva por um suéter branco. Esta era uma medida de segurança necessária. Acontece que Verônica já havia contado ao avô sobre ele. Sobre a ajuda, sobre a magia e sobre o arco-íris. Crianças interessadas e um pouco assustadas espiavam por trás da porta. Ao perceberem o olhar de Ray, eles bateram a porta com medo. Esses eram os irmãos mais novos de Verônica, que seu avô também levou do orfanato. Aparentemente para ensinar magia, a garota pulou quando Ray descobriu sozinho. Não poderia haver outras razões. E ela aprendeu magia com seu avô. O avô Graham estava esperando por eles no segundo andar. Era um homem grande e idoso, com barba e longos cabelos grisalhos, segurando um livro na mão. Ele pediu para Verônica sair e convidou Ray para sentar em uma cadeira. Ele disse que estava muito grato pela ajuda. Ele deveria ter feito isso, mas agora sua saúde não está nas melhores condições. O mana do homem era cercado por 4 anéis e brilhava em vermelho, laranja, amarelo, verde e em diferentes tons de azul. É muito difícil vivenciar todas essas emoções ao mesmo tempo. Entretanto, não era mana. Essas cores estavam como se estivessem gravadas em seu recipiente. Muitas emoções deixaram suas marcas e agora eram difíceis de ler. O velho ficou feliz por Ray ter aparecido, mas não entendia por que ele estava procurando um mágico. Afinal, ele próprio era um mágico. O cara nem conseguia responder normalmente de onde ele era. Era uma história muito longa. Mas já que ele precisava de respostas, por que não jogar um jogo? O vencedor de cada rodada fará uma pergunta ao perdedor. Mana estava concentrado na mão do velho, branco com cinza. Ele disse que cada magia usa seu próprio elemento, e quando eles se encontram, podem até criar algo novo. Agora, entre eles paira um elemento de suporte, necessário para manter a homeostase do mago. Eles também são os mais difíceis de manobrar, por isso são usados para esse tipo de jogo. Os olhos do velho se arregalaram em choque quando Ray perguntou sobre o segundo elemento. O cara vê ele, mas como? Ray viu tons de cinza claros e escuros, semelhantes aos tons, mas ainda diferentes. O velho riu. Ele havia resgatado muitas crianças de orfanatos que eram pelo menos um pouco capazes. Mas esse garoto estava fazendo coisas que mágicos comuns não eram capazes de fazer. Isto é talento de verdade. Ray perguntou novamente. Qual é o nome do elemento que está atrás do elemento de suporte? O velho disse que só contaria se o menino vencesse. As regras do jogo são simples. Você precisa puxar a esfera para si antes que seu oponente o faça. Não é tão fácil quanto parece. Ele costumava jogar esse jogo com Verônica, mas era difícil e ela perdia com mais frequência. Para ser justo, o velho sugeriu colocar a esfera mais perto do mago inexperiente. O jogo começou, mas não passou um segundo até que a bola estivesse nas mãos do vovô. Isso lhe deu o direito de fazer a primeira pergunta. De quem Ray aprendeu magia? Quando descobriu que ele havia aprendido sozinho, o homem ficou sem palavras. Ray queria saber se magos autodidatas eram raros, já que ele tinha aquela expressão no rosto. Mas para isso era preciso vencer, e o próximo jogo começou.